Glória a Deus. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Que essa manhã seja, como diz a palavra do Senhor, nova na tua vida. Porque as bênçãos do Senhor se renovam todos os dias na nossa vida e na nossa história. Queridos, que alegria podermos estar na casa do Senhor num domingo pela manhã, para ouvirmos louvores como esse e sentir a presença desse Deus na nossa vida. Eu quero convidar você neste momento para curvar a sua cabeça por apenas um minuto, para nós termos uma palavra de oração. E eu quero ler uma palavra com você, parece nessa manhã, que está em 2 Reis, capítulo de número 5. Mas antes disso, eu quero que você curve a sua cabeça comigo, por favor. Senhor, obrigada mais uma vez pela oportunidade rica e única de estarmos aqui na sua presença. Obrigada por cada pessoa que hoje acordou com vida por nessa manhã e veio até a sua casa. Pessoas que estão em casa assistindo esse culto ou vão assistir esse culto logo mais. Que a tua presença esteja alcançando cada lar, cada família. Alcança a nossa cidade, alcança o nosso estado, o nosso país. Alcança nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, nossos queridos. Que a tua mão poderosa, Senhor, e esse toque de amor, que esse braço longo do Senhor alcance todas as áreas de nossas vidas com graça, com misericórdia, com prosperidade, com cura. Senhor, cura nossa nação, cura nosso povo, cura nossas igrejas, cura nossa casa. Senhor, é o que nós precisamos, alcançar lugares em Ti ainda não alcançados. Queremos encontrar lugares em Ti que nós ainda não encontramos. Queremos acessar lugares no Teu coração que ainda não foram acessados. Então por isso nós Te pedimos essa manhã, limpa-nos e seremos limpos, cura-nos e seremos curados, salva-nos e seremos salvos, pois Tu és o nosso louvor. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com você o livro de 2 Reis, capítulo de número 5. O texto vai falar sobre a história, a cura de um homem chamado Naamã. Eu quero ler o verso de número 14. A história dele começa no verso 1, mas eu quero ler o verso de número 14. Aonde ele já está no meio de um processo, na verdade ele já está dentro de um processo de cura. Amém? Reis 5, verso 14, diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu tenho pensado em algumas coisas nesses últimos dias. Todas as vezes que eu ouço um louvor, ou chego na igreja quando tem um pastor ministrando, nós estamos aqui quase todos os cultos. Quando não estamos aqui, estamos em outros cultos. Mas é uma constância de cultos. E cada culto há uma dinâmica, cada culto há um mover diferente, cada culto há um dispensar diferente do céu. E nós temos que começar a ter essa sensibilidade de entender as coisas que Deus está preparando para nós nesse tempo. Não é por termos 20 anos de evangelho, não é por termos 15 anos de evangelho que nós já sabemos muita coisa ou já acessamos muita coisa em Deus. Pelo contrário, nós vamos descobrindo com o passar do tempo que tem muitos lugares em Deus que nós ainda não acessamos, que tem muitas riquezas no céu que nós ainda não encontramos. E a Bíblia ela diz que o Senhor, Ele tem prazer em abrir para nós os céus e seus tesouros escondidos. E alguns dias eu estava pensando sobre a história desse homem e a necessidade que nós temos de sermos limpos, sermos purificados ou salvos de nós mesmos em algumas situações para poder acessar esses lugares. Existem plenitudes na nossa alma, existem coisas em nós que nós só vamos conseguir se alegrar-se nela quando nós conseguirmos encontrar esses lugares em Deus. E olhando para a história de Naamã, esse homem Naamã, o nome dele tem um significado muito específico. O nome dele significa homem agradável, aquele que foi gerado para ter uma vida completamente agradável e trazer alegria a outros. E o texto diz que esse homem foi criado, foi dado esse nome a esse homem, e ele foi criado pelo pai dessa forma.
Ele foi tão bem criado, ele foi tão bem educado, que ele chegou a se tornar o maior general do maior exército da época. O exército que tinha mais poder de guerra, mais poder de fogo. O exército que era destruidor na época, que era o exército da Síria. Esse homem, Naamã, se torna poderoso dentro desse exército. Não só poderoso, como se torna o homem mais poderoso e respeitado dentro desse exército. Se tornando respeitado dentro desse exército, ele também se torna respeitado por toda a nação e pelo rei. O rei não se movia sem que Naamã estivesse com ele. O rei não ia ao templo sem que Naamã estivesse com ele. Não se decidia uma guerra sem que Naamã tivesse a sua opinião por último. Sempre Naamã à frente de tudo. E o texto diz que esse homem se tornou tão poderoso, e Deus permitiu que Naamã e o seu exército ganhasse uma guerra contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. Conquistando essa guerra, esse homem se tornou ainda mais conhecido e temido, porque o povo de Israel levava o nome de Deus, levava o nome do Deus da guerra, do Senhor Todo-Poderoso, o Deus que não perdia a guerra. Porém, Deus permitiu, Deus cedeu vitória a Naamã contra Israel. No meio dessa guerra, esse homem leva algumas pessoas escravos para a sua cidade, para a Síria, e leva uma jovem junto com ele, e deixa essa jovem trabalhando na sua casa como escrava ali. Só que alguma coisa acontece nessa vida tão perfeita desse homem, nessa vida de ascensão, nessa vida de crescimento, nessa vida de conquistas, nessa vida de êxitos. Alguma coisa muito pequena, ela começa a incomodar, a ponto de chegar a quase destruir totalmente a vida desse homem. Uma pequena manchinha de lepra nasce um dia na sua pele, porque as coisas mais devastadoras nem sempre vêm nos assustando e gritando. As coisas mais devastadoras às vezes começam pequenas. A Bíblia diz que a corrupção dos olhos é que contamina toda a carne. Então é um simples olhar que pode pôr tudo a perder na sua vida. É um simples pensamento, é uma simples palavra, é uma pequena raiz de amargura, é um pequeno sentimento que você guarda, é algo que você cultiva pequeno, e ele vai crescendo, e quando você vê, já tomou conta de tudo que você é, rouba a sua personalidade, rouba a sua identidade, rouba coisas, rouba a alegria de você, rouba a sua alegria de viver, rouba o prazer da vida, a sua comunhão com as pessoas. As coisas mais devastadoras geralmente começam de uma forma pequena. E no meio de todo esse êxito de vida que esse homem tem, essa manchinha de lepra nasce no corpo dele. E ao invés de sumir, ao invés de dar algum resultado, o tratamento ela vai aumentando. E é uma das doenças mais desagradáveis da época, porque a pele é o maior órgão do nosso corpo, então qualquer coisa sobre ela nos incomoda. Eu levei um susto sábado passado, porque nós chegamos do culto quase de madrugada e começou uma pequena coceirinha no meu joelho, e de repente, em questão de horas, o meu corpo todo estava tomado de uma alergia terrível, todo grosso, todo vermelho, coçando, pinicando, os pés incharam, a mão inchou. Eu levei um susto quando chegou no médico, a primeira coisa que ele pergunta: o que você comeu? Não dá pra gente lembrar tudo que se comeu, tudo que passou. E ele falou, também não dá para descartar um pós-Covid, aí dá injeção, faz várias coisas. Foi uma coisa que, olhando, tinha uma cura, dava para resolver, tem um tratamento, ainda estou no tratamento, já está sumindo, está recuando. Mas foi um susto. Agora você imagina essa situação de Naamã, que coisa desagradável sobre a pele dele, uma enfermidade que ele sabe dentro do tempo que vive que não tem cura. E quando ele vê aquela enfermidade que não sara, que não recua, que não entra em remissão, ele já sabe que é uma lepra. E ele começa a esconder isso porque ele é um homem de presença, ele é um homem que está diante das pessoas, ele tem uma vida, ele tem algo a defender, ele tem uma presença que as pessoas vê constantemente, ele tem um tipo de ornamento de roupa que ele precisa usar, ele é uma pessoa pública, então ele precisa esconder o máximo que ele pode aquela situação. Então para as pessoas lá fora, Naamã ainda é o agradável, para as pessoas lá fora nada mudou na vida de Naamã, Naamã só está crescendo,
crescendo, Naamã só está avançando, Naamã continua sendo o mesmo conquistador, o mesmo homem de guerra. Mas dentro de Naamã alguma coisa já começou a mudar, porque Naamã sabe que sobre a pele dele tem um mal que não vai recuar. Naamã sabe que uma coisa que começou tão pequena nele, ele não pode, sendo ele tão poderoso de guerra, ele não pode lutar contra, ele não consegue vencer, porque é algo que está além das suas forças, está além do seu entendimento, está além da sua prosperidade, está além do seu dinheiro, está além do seu poder de guerra. É algo tão pequeno, é uma enfermidade sobre a pele e ele não pode resolver. Queridos, isso te lembra alguma coisa? Quantas vezes algo na nossa vida é tão íntimo, é tão nosso, que aqui fora ninguém vê, ninguém sabe, mas aqui dentro está nos corroendo, aqui dentro está nos destruindo, aqui dentro está nos paralisando, aqui dentro está nos impedindo de crescer. É um medo, é uma preocupação, é um temor, é uma insegurança, pode ser qualquer coisa, mas os outros não veem, não é aparente fisicamente, mas as suas emoções estão sendo esmagadas, os nossos sentimentos estão sendo esmagados por isso. Algo que pode ter começado tão pequeno, mas sabe, há um projeto de Deus que é original na sua vida. Quando você foi gerado, a Bíblia diz que o Senhor conhecia você no ventre da sua mãe. Então Deus sabia o que Ele estava fazendo quando Ele te formou. Quando Ele colocou todas as moléculas do seu corpo, quando Ele formou todos os seus ossos, a Bíblia diz que Ele teceu os seus ossos, Ele fez pedaço por pedaço de você. Então Deus sabia quem você era, sabia o que daria errado, sabia o que daria certo, e Ele nunca seria pego de surpresa na minha vida, nem na sua vida, como Ele não é pego de surpresa. E isso não assustou Deus. Isso na vida de Naamã não era nenhuma novidade para Deus. Na verdade, eu entendo que fazia parte de Deus para trazer Naamã a um projeto original, um homem totalmente agradável. Porque com o tempo nós podemos nos corromper com pequenas ou grandes coisas. Nós podemos nos perder dos projetos de Deus, dos pensamentos de Deus. E quando isso acontece, nós deixamos de acessar lugares mais profundos, coisas maiores que vão trazer benefício não só para a nossa vida, mas para a vida de pessoas que estão talvez embaixo da nossa autoridade, que estão ao nosso redor, que estão por perto, que depende de algo que vem da sua vida. Então nós precisamos de passar por alguns processos em Deus. E é tão incrível que essa enfermidade, ela abala Naamã, ela desestrutura Naamã, mas ele permanece mostrando uma aparência de guerreiro, uma aparência de forte e de agradável. Embora destruído por dentro, porque não tem como você não ser atingido por algo assim. Não tem como isso não afetar você, sabendo que vai ser algo que logo vai estar no seu rosto, que vai derrubar seu cabelo, que pode destruir alguns órgãos, que pode fazer você perder membros. Não tem como você não parar para pensar, não dá para ser tão frio a ponto de não ter medo de uma situação dessas. E ter medo é normal, ele só não pode paralisar você e te impedir de tentar melhorar ou de mudar algo que está errado na sua vida. Então, a moça que está dentro da casa de Naamã, ela vê essa situação. A situação de Naamã chama a atenção dela, porque Naamã destruiu a cidade dela, matou a família, matou tantas pessoas naquele lugar. Mas essa moça, ela é curada, ela é limpa. Ela tem um coração em Deus. Ela acessou lugares em Deus que outras pessoas ainda não acessaram. Porque ser ofendido, ser magoado, ser pisoteado, ter tudo que você conhece como vida roubado e destruído por alguém, e ainda sentir compaixão desse alguém, só pode fazer isso, ter compaixão desse alguém, uma pessoa que tem um coração purificado por Deus, alguém que tem a mente de Cristo, um coração trabalhado, tratado, curado, alguém que já passou por um processo de cura e entendeu que tem coisas que não vale a pena manter na sua vida. Tem coisas que não vale a pena guardar no seu coração. Tem coisas que não vale a pena porque a vida é única, é uma. Você não pode desperdiçá-la com momentos de amargura na sua vida. E como nós temos vivido com pessoas amargas nos últimos tempos, como temos visto pessoas amarguradas, pessoas ranzinzas, pessoas desesperadas ou pessoas arrogantes, nós temos encontrado o tempo todo. Os dias, ao invés de o aperto deixar as pessoas mais maleáveis, elas ficam mais frias.
dias. Mas eu quero liberar uma palavra hoje dentro dessa igreja. Nós somos dos que vão se render aos pés do Senhor e vamos ser limpos para acessar lugares que ainda não foram acessados, para encontrar lugares em Deus que ainda não foram encontrados. O céu tem um rico tesouro aberto para a minha e para a sua vida, e nós vamos viver as riquezas do céu nos nossos dias. Pelo menos é o que eu desejo para a minha vida, e eu desejo para a sua vida também. E neste momento essa moça começa a se incomodar com a dor daquele homem. Eu imagino que esse homem passa e para na frente do espelho, faz algum comentário com a esposa. Ao tirar a roupa, geralmente parte da pele dele sai naquela roupa. É uma situação muito desagradável para um homem que só conheceu sucesso na vida. Então aquela moça, um dia incomodada com isso, ela chega com uma informação para a mulher dele e diz assim: se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, era só ele ir até o profeta, que é um homem de Deus. Escuta, o mundo está muito maluco, as pessoas estão agindo loucamente, mas Deus ainda está no controle, e ainda existe homens e mulheres de Deus, ainda existe crianças que andam na presença de Deus, ainda existem jovens de Deus, ainda existem pessoas que são portadoras da presença de Deus na terra, que ainda serão referência de honestidade, de vida com terra. Não mantenha o seu coração desiludido, achando que tudo está contaminado, porque ainda tem um Deus que está preservando um povo nessa terra. Ainda tem homens de joelho, ainda tem mulheres de joelho, ainda tem pastores honestos, ainda tem mulheres honestas, ainda tem pessoas honradas, ainda tem casamentos fiéis, ainda tem homens e mulheres fiéis. Terra. Não deixe o seu coração se desiludir com as mentiras do inferno, porque ainda tem pessoas que não se dobraram diante da corrupção desse mundo. Estamos em tempos difíceis, sim, mas ainda temos um Deus no céu olhando por nós. Não podemos esquecer disso em nenhum momento. Enquanto o Senhor não tirar o Espírito Santo dessa terra, não nos tirar dessa terra, Ele vai continuar olhando e cuidando de nós. E ela diz assim: há um homem de Deus lá, e se ele só for até ele e pedir oração, o homem de Deus vai orar por ele e ele vai ser curado. Ela não perdeu a fé, ela não perdeu a confiança. A destruição que ela viu, a morte, o cenário de morte que ela enfrentou, não a roubou de Deus, não a removeu do conhecimento de um Deus vivo, poderoso, que ela conheceu desde a infância. Queridos, esse cenário de luta, esse cenário de guerra, esse cenário de dificuldades que você está enfrentando, não é o seu estado final, não pode determinar quem você é, não pode determinar o final da sua vida. Há um Deus nos céus ainda olhando por mim e por você, olhando para a sua casa, olhando para a sua necessidade. Ainda há um Deus do céu cuidando de nós. Não deixe essa situação mudar quem é você. Não deixe o aperto diminuir o impacto da promessa. Não deixe a aflição diminuir o impacto da palavra de Deus sobre a sua vida. Mas mantenha-se de pé, crendo em um Deus que está cuidando de tudo na nossa vida. Acenda essa lâmpada dentro de você e mantenha ela acesa. É tão incrível que a moça tem tanta convicção, tanta fé, que ao ela falar não há dúvida nas palavras dela. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida como homem de Deus, como jovem de Deus, como mulher de Deus. O Senhor vai te dar segurança nas tuas palavras. O Senhor vai tirar o tremor da sua voz e o temor do teu coração, para que você possa falar com segurança. E quando uma oração for feita, você tenha certeza da cura. Quando uma palavra for liberada, você saiba que é Deus te usando. Quando há um conselho for dito, que você saiba que o Espírito está te orientando, está te direcionando. Que as tuas palavras tenham tanta segurança, que elas recebam credibilidade de quem ouvir e graça do céu, para que ela tenha bons resultados. A Bíblia diz que a palavra do sábio é como um prego bem fixado no madeiro. Quem o arrancará? Que Deus te dê palavras de sabedoria e de cura, para que as pessoas sejam alcançadas através da sua voz, através do dom que há dentro de você. Ela ouve aquela palavra, imediatamente ela transmite ao marido, que não duvida também. Não sei se há um desespero de alma, se há algo tão forte dentro dele que o faz querer buscar essa cura, mas imediatamente ele pega essa informação, porque uma informação ela é uma chave que eu vou usar para abrir uma porta, ou eu vou esquecê-la em alguma gaveta.
Ele pega essa informação e corre até o rei e diz: olha, há uma moça que mora na minha casa. Ela veio como escrava e ela disse essas palavras. E ele repete as palavras da jovem. E o rei imediatamente olha para ele e também não duvida. Eles não vivem em um ambiente de fé como eu e você. Eles não têm louvores de adoração que diz que Deus cuida de nós, que o céu se abre sobre a nossa cabeça. Eles não têm cânticos de Sião, eles não têm cultos domésticos, eles não têm uma Bíblia para dizer que Deus é poderoso, eles não têm um ambiente de fé constante na vida deles, mas quando eles ouvem a palavra de Deus, eles aceitam, acreditam imediatamente e tomam posse dela. Eu quero te encorajar nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, a começar a tomar posse do que sai do altar para a sua vida. Comece a levantar a sua mão no meio do louvor e recebe as palavras proféticas que são liberadas. Comece a receber a oração que é liberada, a palavra que é liberada. Comece a acessar lugares diferentes no reino, porque você está dentro de um processo. Faça bom uso dele. Não desperdice sua dor, não desperdice seu tempo, mas esteja em Deus, porque há coisas maiores para você viver. Naamã está entrando dentro de uma atmosfera que ele não conhece. O próprio Deus o está conduzindo e o direcionando, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus permitiu que ele ganhasse uma guerra e levasse o nome sobre o seu nome, mas Deus estava administrando todo o processo. Tem coisas que são só permissão de Deus, não é vontade diretiva, não é o que vai permanecer, não é o que vai ficar. São só momentos que Deus está permitindo para que as coisas se encaixem dentro do propósito do plano dele para a minha e para a sua vida. Deus tinha um propósito de cura para Israel, de transformação para a Síria, de mudança para a vida de Naamã, de cura para a vida daquele povo, mas tudo isso dependia de um processo e Deus estava administrando esse processo. O rei olha para ele e imediatamente diz: não perca tempo. Pegue tudo que você precisar. Eu vou agora mesmo escrever uma carta de próprio punho e vou mandar ao rei de Israel para que você a leve. Leve também ouro, prata, vestes, o que você precisar. Mas vai, meu filho, vai buscar a sua cura. Agora nós estamos dentro de um ambiente de fé. Nós ouvimos louvores, nós ouvimos palavra, nós temos Bíblias e Bíblias em casa. Nós temos livros, nós temos mensagens no YouTube, nós temos canais que assinamos, nós temos revistas que lemos, todas falam de Deus, todas ministram Deus, todas falam do poder de Deus. E de repente vem uma dor, vem uma afronta, vem uma mágoa, alguém nos ofende e nós desmoronamos como se nada daquilo fosse verdade. Mas eu quero liberar algo sobre você hoje, em nome de Jesus. Deus vai trazer estrutura para a minha vida e para a sua vida, para estarmos diante das coisas que vierem para nos pegar desprevenidos ou nos pegar de surpresa. Deus vai nos dar estrutura para mostrar que nós temos uma base e que nós não lemos a Bíblia só por ler, que toda a leitura bíblica, todos os cultos que participamos, Ele está construindo algo em nós e nos levando para mais perto de Deus. Ele corre, pega 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, pega vestes riquíssimas, pega tudo que ele pode, coloca sobre o ombro de jumentos e vai para dentro de Israel. Faz uma longa viagem em busca de uma cura, mas Deus estava preparando para ele não só cura, mas lugares aonde ele nunca tinha acessado em Deus. Talvez você tenha vindo até Deus por causa de uma dor, por causa de uma quebra de aliança, por uma necessidade, talvez só para adorar mesmo. Mas eu quero te dizer que Deus está te conduzindo por caminhos que você ainda não viveu, que você ainda não viu. Tem lugares que você ainda não foi em Deus. E se você permitir que Deus continue administrando o processo, você vai começar a viver lugares e momentos em Deus que outras pessoas ainda não alcançaram. Tem pessoas que já alcançaram lugares incríveis em Deus, e tem lugares em Deus que ainda não foram acessados. Que o teu espírito possa entender isso essa manhã, e que você possa sair daqui nesse domingo para viver coisas maiores com o Senhor. Dentro desse processo que você está passando, você vai acessar coisas maiores que você ainda não esperava. Ele sai numa aventura através de procura de uma cura.
E ele tem um plano bem direcionado. Eu vou até o rei, entrego a ele a carta que me recomenda, ele me apresenta ao profeta, o profeta ora por mim, eu serei curado e volto curado para a Síria. É simples assim. Só que ele não sabe que com Deus as coisas são diferentes, porque Deus não quer só te entregar algo, Deus não quer só te dar uma cura, Deus quer fazer algo permanente na sua vida. Deus não quer só abrir uma porta de escape, Deus quer dar uma porta de solução. Deus não quer somente curar o seu corpo, Deus quer salvar a sua alma. Deus sempre tem um propósito além do nosso, porque os planos dele são maiores, os pensamentos e os caminhos dele são maiores. Enquanto nós estamos pensando em desviar da armadilha, o Senhor está destruindo o cativeiro. E é tão lindo isso, porque ele vai com esse plano bem traçado. Porque nós temos as nossas linhas retas na vida. Nós temos os nossos planos bem traçados. Nós temos os nossos objetivos para a nossa vida, os nossos sonhos, as nossas expectativas. E ele vai com suas expectativas. E qual é a sua surpresa? Ao chegar dentro de um lugar destruído que ele permitiu que destruísse, ele e os seus homens embaixo da sua ordem destruíram. E quando ele chega nesse lugar, ele vai direto à presença do rei com sua carta de recomendação, com seus heróis de guerra, com sua roupa e seus ornamentos. E quando ele chega que o rei lê a carta, o rei fica desesperado, porque existem pessoas que estão tão abaladas, que estão tão rasas na sua vida com Deus, que qualquer coisa consegue jogá-la no chão. Todos os momentos com Deus, todo o tempo que passou com Deus, ele não deixou frutificar nada de bom nele. É como se o Senhor falasse a ouvidos surdos e mentes vazias. Mas essa manhã, eu quero crer que eu estou falando para um público aqui que vai acessar lugares em Deus diferenciados, que vai ter ouvidos atentos a tudo que Deus tem para a sua história e para a sua vida, e uma mente purificada e limpa para viver dentro desse tempo de dificuldade as maiores excelências de Deus. Dentro desse tempo de guerra e dentro desse cenário de morte, nós vamos viver vida e cura no Senhor Jesus Cristo. Você que está me entendendo, por favor, diz um amém. Glória a Deus. O rei fica desesperado. Quando ele lê a carta, é aquela pessoa que tem tão pouca segurança em Deus, está como um líder nacional, mas ele tem tanta pouca segurança em Deus, que a primeira coisa que ele vê é uma conspiração. Ele se joga no chão, rasga suas roupas, começa a escandalizar o nome de Deus de Israel, do Deus de Israel, e começa a dizer: olha só, estão procurando ocasião para uma grande guerra contra mim. Ninguém queria guerra, a guerra já tinha acontecido, o cenário de destruição já estava estabilizado, a cidade estava destruída, não tinha mais o que destruir, as poucas casas que tinha não tinham muros, não tinham telhados, os muros da cidade estavam destruídos, o povo tinha sido levado cativo, as mulheres escravizadas. O que ele acha que querem dele? Ele não tem mais nada a oferecer, mas ele está tão abalado e preso dentro do seu próprio eu, do seu próprio ego, que ele começa a ver conspiração em tudo e começa a escandalizar-se diante daqueles homens inimigos. E de repente eu fico imaginando Naamã, olhando para aquela cena e pensando: esse é o homem de Deus que vai me direcionar ao profeta e vai orar por mim? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, como servo de Deus essa manhã, como homem de Deus que você é, como mulher de Deus que você é. Deus vai te levantar como uma coluna de resistência. Nós estamos em meio a grandes coisas que estão acontecendo no reino físico e espiritual. E isso abala o nosso emocional, queridos. Isso nos atinge, mas o Senhor vai nos dar estrutura emocional, inteligência emocional, para estarmos de pé quando a oposição vier contra nós. E você vai saber dentro de você que há um Deus maior em você. A Bíblia diz que maior é o que está comigo, maior é o que está com você, do que o que está lá fora, do que o que está no mundo. Tem um Deus poderoso habitando em você, tem um Deus poderoso cuidando de você. Então fica firme, porque você vai vencer. Fica firme. Então de repente alguém ouve aquilo e corre até o profeta. E quando o profeta ouve o que está acontecendo, ele diz: gente,
diz para Naamã vir aqui. Traga ele diretamente para cá, porque ele vai saber que há Deus em Israel e há profeta em Israel. O cenário que o profeta Eliseu está vendo, a cidade destruída. Da casa alta, ele não vê muro, ele só vê ruínas. As casas, ele só vê telhados despedaçados. Agora Naamã vai sair do palácio, vai andar em cima das ruínas que ele mesmo provocou, para ir até a casa do profeta buscar uma cura. Se isso não é a mão de Deus, não é Deus trabalhando e dizendo eu ainda estou no controle, administrando o processo, eu não sei o que é. Eu vou te dizer uma coisa, aquilo que um dia você olhou e achou que seria a única destruição, tudo que aconteceria na sua vida, que essa destruição seria para sempre, que isso daí não vai se levantar mais nada. Deus está dizendo a alguém aqui, você ainda vai andar por cima dos escombros, vai olhar para o cenário de destruição e dizer, Deus, do meio desse nada, o Senhor pode fazer tudo. Do meio dessa ruína, o Senhor pode levantar muros fortificados que não vão ruir com facilidade. Naamã chega diante do profeta. O profeta nem o atende, porque ele tem certeza quem é Deus que está com ele. De lá de dentro ele diz, fala para Naamã descer até o Jordão, mergulhar 7 vezes e ele vai ficar limpo. A palavra aqui é que Deus queria limpar Naamã, para que ele acessasse lugares que ele ainda não sabia que existia. Os processos na minha e na sua vida, e as situações de dificuldades que enfrentamos, os cenários de luta que enfrentamos, é para nos levar a lugares que nós ainda não conhecemos e nem sabemos que existe. Tem lugares que nós não vamos ver enquanto não rompermos o muro. Tem lugares que nós não vamos conhecer enquanto não descermos o Jordão. O Jordão significa aquele que desce. Quando ele ouve a palavra, vai para o Jordão e mergulha no Jordão, ele já fica nervoso. E ele diz, não é possível. Eu tenho Abana, eu tenho Farfar lá na Síria, que são rios limpos, cristalinos, chamados de rios de ouro. E ele me manda vir aqui, descer no Jordão, esse rio poluído, sujo, barrento. Acontece que para acessar lugares que nunca acessaram, você tem que ir a lugares que pessoas nunca foram. Aquilo que é muito fácil, que é muito acessível, nem sempre vai te levar aos lugares que Deus planejou para a sua vida. Então tem coisas que você vai ter que lutar um pouquinho mais para poder conquistar, mas você consegue. Nós vamos conseguir. Ele olha para aquele rio e diz assim, vou entrar aí não. Eu pensei que ele ia orar por mim, estender a mão, falar algumas palavras, invocar o nome de Deus e simplesmente eu seria curado. Ele tinha um plano bem estabelecido, e Deus está desmoronando os planos dele. Ele tinha um alvo bem estabelecido e Deus está dizendo, o seu alvo não vai te levar ao lugar e ao destino que eu tenho. Os seus pensamentos não têm o destino que eu tenho para você. E eu tenho um destino de honra, um destino de cura, um destino de limpeza, um destino de purificação, um destino de mudança de vida completa para você. Eu quero que você seja completamente agradável, Naamã. Então não adianta seguir os seus planos. Tem horas que você vai ter que abrir mão de alguns planos seus e entender os de Deus primeiro, para que então você viva os melhores planos na sua vida. E sabe o que acontece? Um dos jovens chega e diz assim, Senhor, sempre tem alguém para trazer uma boa palavra, não é? Que Deus coloque boas pessoas na sua vida, que Deus te dê bons encontros, que Deus coloque pessoas conselheiras na sua vida, no seu caminho, que Deus coloque pessoas sábias diante de você, e que você também seja uma pessoa sábia, que você tenha uma palavra de vida, que você tenha uma palavra de conhecimento, que você tenha algo que incentive o coração de alguém a tomar a decisão certa, que você ajude alguém a ir para o caminho certo, que você ajude alguém a se arrepender de uma má decisão, que você seja um instrumento de Deus nessa terra para direcionar vidas, porque nós temos que povoar os céus e entrar nos céus pela porta da frente com o máximo de almas possíveis. Esse é o nosso objetivo. O céu não é só nosso objetivo, o céu tem que ser nossa motivação nessa terra. Nós temos que andar motivados para entrar no céu pelas portas da frente. Porque quando estamos motivados, nós amamos, nós cuidamos, nós avançamos, nós progredimos, nós confiamos. Ele diz assim, Senhor, se ele pedisse algo muito mais difícil, o Senhor faria, porque é um homem corajoso. E ele só disse, desce
e toma água no Jordão. É que se arrepender, se humilhar, descer, se mostrar melhor do que nós somos, porque foram tantos anos construindo uma aparência, foram tantos anos construindo uma estrutura de fé, foram tantos anos construindo uma aparência de super crente. Agora demonstrar fraqueza, demonstrar que eu não sou tudo isso, é tão difícil. Então sempre há uma resistência. Mas hoje é um dia que Deus escolheu para quebrar a resistência de Naamã. Hoje é um dia que Deus escolheu para quebrar nossa resistência e dizer a mim e a você: desce o Jordão, porque eu vou mudar a sua vida. Desce o Jordão, porque eu não tenho só aparência para você. Desce o Jordão, porque você vai começar a viver uma vida de essência, uma vida de conteúdo, uma vida que realmente tem valia, uma vida que realmente tem expressão diante do céu. O reino espiritual tem que te conhecer. Não adianta só o mundo físico te conhecer. O mundo físico é uma consequência do que acontece aqui dentro, do que acontece no espiritual, do que acontece no seu secreto. E o Senhor está dizendo: eu estou quebrando resistências para te construir de uma vez por todas, de forma que nada mais te abale e nem te arranque da minha presença. Oh, aleluia! Quando o moço diz isso a ele diz: é verdade. E aquilo muda o seu pensamento e ele desce o Jordão. Quando ele desce o Jordão, ele mergulha por 7 vezes. E o verso 14 que nós lemos diz: que então se levantou, saiu das águas, sua pele estava limpa como a de uma criança. Completamente limpa. Sabe por que a pele de uma criança não tinha traumas, não tinha cicatrizes? Ele era um guerreiro, ele era um homem de guerra. Imagine o tanto de cicatrizes que havia no corpo de Naamã, o tanto de marcas de espadas, de lanças, de queimadura, quedas, ossos quebrados. Quantos traumas e recordações haviam sobre a pele de Naamã, fora aquela lepra. Naamã foi ali buscar a cura para a lepra da pele, e o Senhor o livrou dos seus traumas. Naamã foi ali buscar uma cura física para a sua pele, e o Senhor limpou a pele de Naamã, curou os ossos de Naamã, transformou o sentimento de Naamã, libertou a emoção dele, as emoções dele, dos traumas de guerra que ele tinha vivido, das coisas terríveis que ele passou, e todas as vezes que ele olhava, ele se lembrava. O Senhor libertou tanto o espírito de Naamã, que Naamã ficou livre e começou a entender no espírito que havia um lugar em Deus, e um Deus que ele não conhecia. Isso foi tão incrível que imediatamente ele volta ao profeta tentando pagar o que ele recebeu. Mas o profeta diz assim: não precisa, eu não quero nada do que você trouxe. Escuta, Samaria está destruída. O Naamã destruiu Samaria. Sabe quanta prata tinha com Naamã? 350 quilos de prata e mais 72 quilos de ouro. Em Reis você vai ler um rei chamado Uni comprando os picos de Samaria por 70 quilos de prata. Naamã 280 quilos de prata a mais ouro e mais vestes que valia tanto quanto o ouro e coisas preciosas, e ofereceu ao profeta. O profeta podia olhar e dizer: com esse dinheiro eu reconstruo Samaria 5 vezes melhor do que era. Mas ele olha para Naamã e diz assim: esquece, o reino de Deus não funciona assim. Não é ouro, não é prata aqui que funciona. Porque o profeta entendeu que ele não podia se vender. Porque quando você se vende, você perde a autoridade profética. Porque autoridade profética traz ouro e prata, mas prata e ouro não traz autoridade profética. E o profeta disse: não queremos nada que é seu, pode levar tudo com você de volta. Mas Naamã está curado, Naamã está grato. Algo mudou dentro de Naamã. O homem que ficou desagradável pela lepra voltou ao seu estado original, para que ele foi gerado. O coração dele está fervendo e ele ainda não consegue entender o que é. A alma dele está se agitando e ele não sabe o que está acontecendo. Não é só essa cura, não é só essa limpeza. Alguma coisa aconteceu diferente com Naamã. Então ele olha para o profeta e ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. Permita que eu leve terras daqui para construir um altar dentro da Síria. Eu vou construir um altar na Síria para o Deus de Israel. Olha o plano de Deus acontecendo. O lugar onde escravizou o povo, o lugar que destruiu o povo, o lugar que
de Israel. Hoje eu entendo que o único e verdadeiro Deus se encontra aqui perto desse Jordão. E ele diz: peça a Deus uma coisa por mim, que ele me perdoe quando eu tiver que entrar dentro do templo com o meu rei, porque nunca mais eu vou adorar outro Deus, nunca mais eu vou render adoração a outro Deus ou holocausto, porque a partir de agora o meu Deus é esse Deus de Israel. Mas eu preciso entrar no templo com o rei, e quando o rei entra no templo eu tenho que entrar com ele e me ajoelhar, porque o rei usa o meu braço para se ajoelhar. Mas diz a Deus que o meu corpo vai se ajoelhar, mas a minha alma, meu coração e meu espírito nunca mais se dobrará a outro Deus, a não ser ao Deus de Israel. Aleluia. O seu corpo até pode esfraquejar no caminho, pode errar no caminho, você pode ter dificuldades no caminho, mas se o seu coração for curado, se a sua alma estiver no lugar certo, nada nessa vida vai te fazer negar o nome de Jesus, vai te fazer se curvar diante de outro Deus, ou diante de uma situação que parece impossível a você. Por favor, se coloque de pé, por favor, se coloque de pé. Aleluia. Eu quero orar com você. Antes de nós terminarmos, eu quero que você receba essa palavra de uma forma diferente no seu coração hoje. Eu não sei o que te traz a presença de Deus, porque todos nós temos nossas motivações, todos nós temos os nossos porquês, todos nós temos os nossos alvos bem definidos, todos nós já perdemos algo na vida ou deixamos algo para trás. Na nossa vida tem acontecimentos que nos mudam, nos modificam, alguns para melhor, outros para pior. A situação de Naamã, que levou ele de agradável a desagradável, o trouxe para um lugar em Deus que ele não conhecia, o trouxe para um lugar que ele ainda não sabia que existia, e ele pôde viver cura física, prosperidade acima da que ele já tinha, e cura espiritual e emocional. Onde tem que ser curado em você hoje? Qual é o lugar em Deus que você tem que acessar, que você ainda não conseguiu acessar? O que você espera de Deus para a sua vida? Qual é a sua motivação em Deus? Eu sei que você tem planos financeiros, você tem planos familiares, mas quais são os seus planos em Deus? Quais são os lugares que você precisa encontrar em Deus, que você ainda não encontrou? Falta alguma coisa dentro de nós, e esse vazio que sempre tem, ele sempre é do tamanho de algo que Deus tem guardado para mim e para a sua vida. Alguns de nós vivem a vida muito leve, e isso é muito bom. Outros arrastam um peso atrás de si. Mas hoje eu quero orar com você, porque eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, que nós vamos encontrar lugares excelentes em Deus. Nós vamos acessar coisas e lugares em Deus que nós ainda não acessamos. Nós vamos receber cura que nós nem sabíamos que precisava, porque tem coisas que nós cultivamos e não sabemos que temos que nos livrar delas. Tem coisas que nos enganam, tem coisas que estão muito maquiadas, tem coisas que não estão visíveis sobre a pele, tem coisas que não estão aparentes nas nossas palavras, tem coisas que estão tão escondidas que nós nem sabemos o quanto estão nos prejudicando. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Deus vai ter a primazia no nosso lar, Deus vai ter o primeiro lugar no nosso coração, Deus vai assumir as nossas finanças, Deus vai assumir nossas emoções, Deus vai assumir a nossa vida, a nossa saúde, porque precisamos da direção dEle em nós. Talvez você tenha errado no caminho e o seu corpo se mostrou fraco, mas Deus está te renovando e te fortalecendo hoje. Deus está fortalecendo sua alma, seu corpo, seu físico, sua estrutura emocional. Deus está te colocando de pé. Senhor, nós te louvamos essa manhã por tua presença, por tua graça. Nós te louvamos porque existem lugares ricos em ti, existem lugares escondidos em ti, que nós ainda não alcançamos, mas vamos alcançar. Hoje a tua igreja, Senhor, faz a ti a mesma oração de Jeremias, no capítulo 17, Senhor. Cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és o motivo do meu louvor.
Deus, nós te glorificamos essa manhã e nós declaramos diante dos céus abertos, porque eu sei que os céus estão abertos sobre nós hoje. Nós declaramos que um tempo novo se levanta para essa casa, um tempo novo se levanta para essa igreja, para cada ministério dessa igreja, para cada membro dessa casa, para cada família, Senhor, para cada relacionamento, para cada casamento, para cada propósito, Senhor, para cada objetivo. O Senhor está levantando um tempo novo. Eu entendo que esse cenário de luta, esse cenário de aflição, é só um território fértil para o Senhor trabalhar e produzir milagres. É um território fértil para o Senhor trazer excelência nas nossas vidas. É um território fértil para o Senhor produzir cura, produzir milagres, produzir libertação, produzir salvação. Há um tempo de mudança se levantando e nós como igreja, Senhor, nós aceitamos o teu chamado. Nós como igreja, nós vamos viver os lugares excelentes em Deus e andar em lugares altos no ministério, em lugares altos nos nossos relacionamentos, em lugares altos com a nossa família, em lugares altos com o Senhor e com tudo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Nós abençoamos o teu povo, nós declaramos dentro desse tempo, esse crescimento e esse rompimento. Abre os portões eternos, abra os céus as suas portas, levantai os céus as suas cabeças, levantai ó portais eternos, porque o Rei da Glória se aproxima para mudar vidas, destravar destinos, liberar histórias. Em nome de Jesus nós declaramos hoje que um tempo novo se abre diante de nós. Vamos adorar ao Senhor por um minuto, porque Deus é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração.